Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindas, bem-vindos a mais um bate-papo da Semana de Sustentabilidade da Porto Belo. É um prazerão estar com vocês aqui para construir um papo sobre a letrinha S do ESG, para falar mais especificamente de diversidade e inclusão nas grandes empresas e como a gente pode construir uma jornada que seja contínua, né, perene dentro das organizações e traga resultados positivos para as pessoas e para o negócio, porque diversidade é sobre isso. Eu não vou estar sozinho nesse papo, é claro, estou com duas pessoas incríveis aqui, a Sheila e o Rony, que vão se apresentar para a gente e vão poder trazer um pouquinho da perspectiva do que a Porto Belo está fazendo em relação a essa jornada de inclusão e também o Grupo Boticário, para a gente trocar figurinhas e trazer aqui bastante bagagem e assunto para a nossa conversa. Pessoal, muito bom receber vocês. Rapidamente eu vou me apresentar. Eu sou o Vitor Lambertucci, mas meu apelido é Tucci, podem ficar à vontade para me chamar pelo apelido. Eu sou um homem gay, branco, cis, estou de cabelo partido, usando um óculos com armação preta, uma blusa meio marrom, talvez seja um marrom isso aqui, né, gente? Verde, marrom esverdeado, vamos ficar assim. E abaixo desse casaco eu tenho uma blusa verde. Eu sou CEO da Profissas, a Escola de Habilidades Humanas, Diversidade e Inclusão, que está co-realizando aqui esse papo, essa edição aí da jornada de conteúdos incríveis da Semana de Sustentabilidade da Porto Belo. Bom, para a gente começar, agradeço demais a presença de vocês, a oportunidade da gente construir esse conteúdo em conjunto, Rony e Sheila. Vou puxar a Sheila para se apresentar e a gente começar a nossa conversa. Ok, Tuti, tudo bem? Obrigada. Hoje eu estou do outro lado da mesa, né? Mas eu fico super lisonjeada em estar com vocês e super agradeço o convite também, né? O convite que a gente fez, que vocês aceitaram de estar conosco. Eu estou falando como se fosse eu a entrevistadora. Hoje a gente mudou de papéis porque a Sheila tem muito para contribuir nessa conversa. Então, super obrigada, Tuti, né? Obrigada, Rony também. Eu sou Sheila, eu estou como coordenadora de sustentabilidade do Porto Belo Grupo. Eu estou com uma blusa preta e um casaco preto, com cabelos, né? Meus cabelos são castanho escuro, estão presos no momento. Branca, cis, hétero. E estou aqui para a gente discutir, conversar e refletir um pouquinho sobre o tema diversidade e aprender, né, com quem está também já nessa jornada há mais tempo e que a gente tem muito a nos inspirar, que é o Grupo Boticário, né, Rony? Obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, olá, obrigado por me receber, Tuti, Sheila e os milhares de colaboradores do Porto Belo Group também. Eu sou o Rony Santos, sou gerente sênior de diversidade e inclusão, sou um homem gay, cis, tom de pele pálido, estou usando um look aqui totalmente preto hoje, uso óculos, cabelo também enrolado e sou uma pessoa sem deficiência. Estou bem animado para o papo de hoje. Vocês tinham que ter me avisado que era pra vir de preto, tá? Todo mundo de preto. Pelo menos eu tô com tons escuros aqui. E a gente tá num estúdio de gravação de podcast com paredes aqui amadeiradas, um telão, algumas estantes aqui, pra deixar um espaço bem agradável aí pra nossa conversa. Pessoal, e pra começar, eu queria que a gente construísse um pouco de um panorama, né? Pra gente poder ter um ponto de partida e esquentar o nosso papo. Quando a gente olha pro mercado hoje, Rony, quais são as principais tendências, né, e cautelas que a gente tem que ter pra continuar construindo empresas que sejam acolhedoras e impulsionadoras para todas as pessoas? O que você pode trazer da sua visão aí de construção dessa jornada no Grupo Boticário? Legal, acho que quando a gente fala de diversidade, a gente está falando de uma pauta que ela é sempre atual, é uma pauta que se modifica absolutamente todo dia. Eu costumo dizer que os desafios que a gente vive hoje não são os mesmos que a gente vai viver amanhã, também não são os mesmos de ontem. Então, é preciso se reinventar. Acho que a palavra principal é se reinventar. E sempre estar atento aos grandes movimentos da sociedade, porque a pauta de diversidade ela vem de questões relacionadas a como as pessoas vivem. Se a gente for olhar para o país hoje, acho que uma grande pauta em diversidade que a gente precisa cada vez mais olhar com atenção é a acessibilidade. E aí a gente está falando de acessibilidade para diferentes níveis. Tanto a acessibilidade da pessoa com deficiência, quanto a acessibilidade daquela pessoa que no decorrer da vida está avançando na idade e chegou em idades onde ela vai precisar de acessibilidade maior nos espaços que ela frequentar. E acessibilidade, a gente não está falando só de questões de espaço geográfico. A acessibilidade ela também vem de uma postura inclusiva. Então, olhar para a acessibilidade, primeiro com um olhar de que a acessibilidade é para todos, não só para determinados grupos. E segundo, como algo que tem que ser construído diariamente, é uma das grandes apostas de diversidade, não só para 2024, mas como para os próximos anos. Além disso, acho que o Brasil e o mundo, né, eles têm sido muito eficazes em ampliar o círculo de direitos das populações. Quando eu falo em ampliar o círculo de direitos, acho que aqui tem
algo que todo mundo que está nos ouvindo aí, nos assistindo, exerce no dia a dia, que é consumir produtos. E o quanto que esses produtos que são consumidos no seu dia a dia são acessíveis, têm atributos pensados para pessoas diversas. Essa também é uma grande tendência quando a gente fala de diversidade e inclusão. Além da acessibilidade, aquele produto que é pensado para pessoa diversa, co-desenvolvido com pessoas diversas e comunicado de uma maneira a ter representatividade de pessoas diversas e que se conecte com pessoas diversas, já que, quando a gente fala de pessoas diversas, pode parecer que a gente está falando de um ou outro grupo, mas a absoluta maior parte dos 200 milhões de brasileiros são de pessoas diversas, né? Muito bom. E até, Rony, a gente fala muito na Porto Belo que é um tema, né? Diversidade e inclusão é um tema complexo na sociedade, né? E a gente, como empresa, a gente acaba tendo essa corresponsabilidade de, dentro da nossa empresa, com os nossos colaboradores, na nossa sociedade de poder e privado, também estabelecer e promover oportunidades e criar potencializar essa pauta, né? Mas são questões, como tu falou, de acessibilidade e da inclusão, que são desafios de todos, né? Mais do portão para fora e a gente acaba trazendo o portão para dentro também, né? Com certeza. Acho que as empresas são microcosmos da sociedade, né? Então, aquilo que os nossos colaboradores, né? Poxa vida, a gente fala do Porto Belo Grupo, são 4.000 pessoas em prol de um objetivo comum. 4.000 pessoas é muita gente. Então, tanto existe um potencial transformador dessas pessoas, quanto existe uma leitura de cenário interessante, porque são 4.000 vivências, 4.000 famílias, né, impactadas. Então, quando a gente fala de impacto indireto do Porto Belo Grupo, por exemplo, é muito maior. Então, como que a gente, cada vez que olhar para uma estratégia de diversidade, olhar primeiro para os colaboradores, que são o nosso contato inicial direto com a sociedade, que é essa sociedade que é diversa. A diversidade é um fato, né? Se inclusão é um ato, diversidade é um fato. A diversidade está ali, né? Boa, pessoal. E assim, eu acho que é importante a gente destacar, né, esse ponto que vocês trouxeram agora, porque é isso, diversidade é sobre nós, é sobre a nossa essência plural, né? Então, se até hoje a gente foi perpetuando alguns padrões excludentes, pensados só de pequenos grupos para pequenos grupos, é nada mais natural que a gente reveja isso, repense isso e pense para essas milhares de vivências, milhões de vivências plurais que a gente tem no país, né? Por muito tempo a gente falou que a gente estava começando a olhar para as minorias. E, na verdade, a gente começou a olhar para as maiorias, como o Rony bem colocou. A maior parte da população brasileira é feita de pessoas plurais. Se a gente olhar, né, rapidamente para alguns aspectos do IBGE, as mulheres são a maior parte da população. As pessoas negras compõem a maior parcela da população em relação a outras raças e cores, né? Então, a gente precisa olhar de forma afirmativa. As pessoas com deficiência são quase 45 milhões de pessoas, quase 25% da população brasileira. Então, a gente não está falando sobre minoria. A gente está falando sobre grupos que foram subrepresentados historicamente, que são a maioria da nossa população plural brasileira e que a gente precisa ser afirmativo e intencional para criar espaços que incluam. E aí, como a Sheila falou, tem a responsabilidade individual nossa de estourar as nossas bolhas e trazer pessoas que não estão próximas do nosso ciclo para vivenciar, né, a nossa realidade e se conectar com elas. A responsabilidade governamental de criar políticas públicas, direcionar recursos, né, em ações que tragam essas pessoas para acessar e terem oportunidades na sociedade, no mercado de trabalho, mas também das organizações, de entender que é responsabilidade delas garantir um espaço acolhedor e impulsionador dentro de casa, mas também influenciar o mercado para seguir na construção dessa jornada. Eu vou aproveitar que eu falei de jornada e vou puxar essa palavra que é tão importante pra gente, né? É claro que a gente tem aí décadas e mais décadas de padrões excludentes que a gente quer mudar e quer ver as coisas acontecerem rápido. A gente quer que pessoas negras, pessoas trans, LGBT+, com deficiência, mulheres, estejam acessando cada vez mais lugares de protagonismo estratégicos para que elas possam ocupar esse lugar de direito. Mas é importante que a gente também tenha atitude com resiliência, para entender que a gente tem que respeitar algumas etapas, que a gente tem que ir furando algumas bolhas e construindo essa jornada. E aí, Sheila, como que você vê isso, né? Como que a Porto Belo tem dado esses passos, mas também entendendo que é importante a gente fazer as coisas com estrutura, né? Com resiliência e com cautela, para que realmente a gente possa mudar para melhor, e não só fazer as coisas de um jeito afoito, né? Às vezes destrambelhado, e não fazer a mudança acontecer de verdade.
É mesmo, Tuti. A gente sempre usa muito uma palavrinha-chave no nosso planejamento estratégico, que é estruturação, né? É fato que todo mundo entende a importância, né? E é uma preocupação de todos, o tema da sustentabilidade, o tema da diversidade, porém, temos que fazer as coisas de maneira estruturada, né? Para que façam parte dos processos do dia a dia quando a gente fala da organização. Então, dentro do nosso planejamento estratégico, a gente tem uma visão de 5 anos. Então, a gente tem aí uma ambição lá em 2027, agora atualizando para 2028 e assim a cada ano, de ser uma empresa que garanta, né, um ambiente mais colaborativo, mais diverso, mais inclusivo, né? E muito olhando realmente o tema da diversidade e inclusão. E isso tudo a gente, né, pensou lá em 2022 e para que isso fosse de maneira estruturada, a primeira ação que a gente fez foi realizar nosso primeiro censo. Entender quem somos, né? Entender quem faz parte da Porto Belo, porque senão, como diz o Tuti, a gente, claro, já tem muita coisa pronta, né? Muita coisa de prateleira sobre diversidade e inclusão, mas o quanto que seria genuíno a gente colocar e traduzir isso para a nossa empresa. Então, a gente fez um primeiro censo que foi muito bacana, porque a gente conseguiu, né, quase 4.000 pessoas respondendo, então quase 100% dos colaboradores, e a gente incluiu as lojas Porto Belo Shop, que são de franqueados, então foi até um número, né, o público-alvo era até maior, mas quase 90% de todo o nosso público participou e a gente conseguiu entender realmente quem somos, né? E dali a gente, então, definiu as principais estratégias pensando nesses próximos 5 anos, pensando que tinha que ser degrau por degrau, passo a passo, né? Grupo por grupo, por mais que em algum momento a gente já está passando por isso, né? Eles se conectam, eles se relacionam, então a gente não consegue mais, obviamente, né, trabalhar com grupos independentes, mas a gente entendeu a importância de focar em alguns grupos representativos que faziam mais sentido pela necessidade e até pelo perfil da empresa, né? Então, quando a gente fala de uma indústria, né, o Boticário também, né, deve passar por isso, a gente está falando, no nosso caso, de um produto que é um segmento muito mais masculino, né? Indústria de revestimentos cerâmicos. Então, como que a gente poderia potencializar o aumento de número de mulheres na indústria? Como que a gente poderia, né, não só por a gente cumprir uma cota de PCDs, que isso é uma legislação, mas como que a gente poderia garantir a carreira dessas pessoas, o desenvolvimento dessas pessoas. Então, muito mais do que somente a vaga por si só, mas é a gente construir um desenvolvimento, uma carreira e oportunidades para esses grupos que a gente entendeu que no primeiro momento seria a nossa estratégia. E, naturalmente, né, a gente já está percebendo outras oportunidades, percebendo aí outras conexões, mas de maneira estruturada, né, respeitando a nossa maturidade, respeitando o perfil de cada uma das unidades, a gente vem entendendo que a gente precisa colocar esforços, né, para que seja perene, para que seja estruturante e que faça movimentos, né? Eu vi um dia um profissional da área falando que precisa mexer os ponteiros. E para mexer os ponteiros tem que ser com foco. Senão, são vários pratinhos, né, Tuti? Porque é imenso o tema, né? São vários desafios, mas a gente precisa focar para a gente poder garantir a transformação. E não adianta colocar todos esses pratinhos e deixar vários cair e a gente não conseguir sustentar, né, Rony? E aí, trazendo você para a conversa de novo, para pegar a sua perspectiva, muita gente tem o Grupo Boticário como uma referência, né? Por várias ações que vocês têm feito, né? E que impactam bastante o mercado. Mas ainda como referência, tem uma jornada a ser construída e muitos desafios a serem cumpridos, né? É legal ter esse olhar seu também, porque às vezes a pessoa tá numa empresa menor, uma empresa que não tem tanta visibilidade e acha assim, a gente tá fazendo muito pouco, não sei se a gente deve, se é oportuno, mas tem que começar e entender que é uma jornada constante de construção, né? Com certeza. Na minha apresentação, eu omiti que eu sou professor do sistema PUC, né, do país, de MBAs em diversidade e inclusão. E é interessante que os alunos, no começo dos cursos, eles chegam muito com essa vontade, muito advinda, né, de questões pessoais que vivem, de fazer acontecer, e de lutar, e de que toda a construção seja feita em 25 horas. Quando muito, né, às vezes até em 12 horas. E o que eu costumo dizer? A gente tem que ter tranquilidade, calma, mesmo com essa pauta sendo uma pauta intranquila,
né? E a gente tendo consciência de que muitas pessoas estão sofrendo, de fato, com questões seríssimas, né? Quando a gente fala de diversidade e inclusão. Desde o risco à vida a outros riscos relacionados aí à existência. Porém, a gente não resolve 300 anos em 3 horas, né? 300 anos de escravidão, por exemplo, do país, em 3 horas, em 3 meses, que derá em 3 anos. Esse olhar de jornada é um olhar extremamente necessário. E eu costumo falar sobre jornada consciente. O que é a jornada consciente? É ter a visão de jornada e olhar para tudo que a gente fez, sem deixar de olhar para aquilo que a gente ainda precisa fazer. E olhar para aquilo que a gente precisa fazer sem deixar de reconhecer aquilo que já foi trilhado. Então, é esse lugar de, ok, estamos vivendo um processo. E quando a gente está falando de viver processo, né, acho que o início, né, de atuação em diversidade e inclusão, que é o que a gente percorreu ali no Grupo Boticário, é onde estamos localizados. Né? A gente está falando de um Brasil, mas eu não gosto de um Brasil porque são Brasis. Né? E a gente está falando de Santa Catarina, por exemplo, né? As necessidades de uma empresa no Vale do Contestado são umas. Né? No Grande Oeste, outra. Aqui na região metropolitana, na Grande Florianópolis, outras realidades. Então, como a Sheila bem citou, né? Entender a realidade pós-censo de cada uma das unidades, das 4 unidades, né? Esse olhar de regionalização e de entendimento da realidade local, ou seja, quase investigativo, né? De entender quais são as sensibilidades, as tensões desse território que a empresa ocupa hoje. Quais são os grupos que, apesar dos grupos gerais do país, os grupos que aqui têm mais tensões, qual é a potencialidade dessa região, e aí, a partir disso, entender quais são os melhores dados que eu vou buscar, e aí, a partir desses dados, uma outra palavra pela qual eu sou apaixonado, que é estruturar, como bem a Sheila colocou, um bom planejamento de diversidade e inclusão. A gente não está no estado da arte em diversidade e inclusão no Grupo Boticário. O peso, existe um peso, né? Realmente, a gente é muito convidado para participar de eventos, falas, podcasts e até para ministrar aulas magnas e tudo mais. E há um peso, né? De, poxa, é tudo perfeito? Não, não é. Sinto frustrá-los, né? Caso alguém esteja achando. Não é perfeito. A gente tem ainda muito a trilhar, porque nunca vai ser perfeito também, porque não existe linha de chegada quando a gente fala de diversidade e inclusão. A gente está falando de pessoas. E aí, a gente está falando para cada um de vocês aí, né? E sobre cada um de vocês que está nos assistindo e nos ouvindo. E as tensões sociais, elas vão mudando com o tempo, né? Basta a gente pensar no que era o Brasil pós-pandemia. Talvez um excelente planejamento de diversidade, feito by the book, seguindo todas as regras, lá em 2019, um mês depois da pandemia eclodir, ele já não servisse mais. E tivesse que ser reinventado. Assim como a gente, por exemplo, há 3 anos atrás, lançou os Compromissos 2030. Né? Existia uma tendência das empresas fazerem isso, metas e compromissos, e a gente reviu todo o Compromisso 2030 ao longo dos últimos 6 meses do ano passado. Porque a realidade do país muda, vem inteligência artificial, vem outras relações do país, vem outras relações de trabalho. O país é um país que está envelhecendo, tem a economia prateada, tem questões que antes não existiam e agora existem, e isso é o bacana da pauta de diversidade, que é uma pauta viva, e por ser viva, pouca coisa é estanque, pouca coisa é escrita em pedra, e a gente precisa estar sempre com esse olhar atento. E eu volto a dizer, a melhor forma de estar atento é a conexão com vocês, colaboradores. Né? Vocês têm as suas vidas diárias, vocês estão indo ao mercado, estão vivendo os serviços públicos, estão vivendo a cidade, e é a partir desse olhar atento de vocês também que a gente consegue pensar em estratégias de inclusão. Né? Porque diversidade e inclusão são 2 lados de uma mesma moeda, né? Uhum. Tem uma frase que eu gosto muito da Verna Myers, né, CEO do Netflix, que diz que diversidade é você convidar alguém para uma festa e inclusão é você chamar essa pessoa para dançar. Eu já ouvi que equidade é deixar a pessoa escolher a música. Exatamente. Um ótimo complemento. Ótimo complemento. Bom, e Sheila, eu acho que é importante a gente destacar isso, né? Assim, a gente sente que diversidade e inclusão ainda é uma pauta, ainda é uma estratégia que não está muito conectada com o negócio de maneira intrínseca, em muitos casos. Porque, às vezes, qualquer burburinho de mercado, alguma indisposição do mercado, já é suficiente para despriorizar,
para perder investimento, para perder atenção, né? E aí, conectando muito com o que vocês trouxeram e o Rony destacou na última fala, né, pessoal? É isso, não tem uma linha de chegada para diversidade e inclusão. É um assunto que tem que ser perene, que tem que ser constante e estruturado dentro do negócio. E não tem como fazer isso se ele não fizer parte da inteligência do negócio. É só a gente pensar que quando a gente faz diversidade e inclusão com esses aspectos, nessa maneira intencional que a gente está dizendo, a gente traz produtividade, traz inovação, traz maior lucratividade, traz maior pertencimento, diminui drasticamente os conflitos. Isso não sou eu que estou falando. São consultorias globais como a McKinsey, né, que trouxeram para a gente vários dados aí super interessantes em estudos globais estruturados com milhares de empresas do Brasil, né, e ao redor do mundo aí, que comprovam todos esses resultados. Mas aí, para realmente ver esses resultados acontecendo, né, Sheila, tem que fazer parte, assim, intrínseca do negócio. Assim como a gente tem a meta de vendas, a gente tem as outras metas, né, dentro da empresa, a gente precisa que DI também tenha métricas e indicadores e que qualquer burburinho do mercado não desfavoreça e não desestimule essas ações. E vocês devem ter percebido que esse ano a gente vive um desafio de uma desacelerada, de uma redução de investimentos nessa área. Claro que tem outras questões no mercado que as empresas estão sendo um pouco mais austeras, né, com os custos, os investimentos, faz parte do jogo. O mercado tem hora que esquenta e ele esfria, e aí não só a diversidade e inclusão, mas as outras áreas acompanham e sofrem impactos disso. Mas eu ainda sinto que a nossa área de DI, muitas vezes de educação corporativa, ela é mais suscetível a essas intempéries, né? E ela poderia ser menos se realmente a gente olhasse com mais seriedade critério, para que ela fosse um pilar estruturante e estrutural do negócio. Você concorda? Como é que você vê isso, Sheila? Com certeza, Tuti. Inclusive, o nosso planejamento estratégico, ele tem muito desse poder e desse objetivo, né? De ter claro quais são as nossas ambições, quais são as nossas metas, e sempre com visão a longo prazo, porque a gente precisa também, né, dessa jornada, e a gente vai aprendendo muito também com as lições aprendidas, né? Então, como o Rony falou, tem os impactos que vêm de fora, né? Que é uma pandemia que a gente nem imaginava e deixou as suas consequências, o próprio mercado, que também, né, é muito orgânico, muito vivo, e as nossas lições aprendidas, à medida que a gente vai fechando um ano, vai fechando 2 anos da nossa jornada, a gente vai aprendendo, a gente vai calibrando. Então, eu acredito muito que ter a sua diretriz clara, de onde você quer chegar, e estar sempre atualizado com esses componentes, seja externo quanto interno da nossa maturidade, eu acho que são elementos fundamentais para a gente não perder o objetivo, não perder o nosso ponto central, que é chegar lá e alcançar aí os nossos objetivos. E sempre, né, como foi falado, né, não existe um ponto final, e a gente sempre vai evoluindo, crescendo, cada vez mais, né, como a gente falou, degrau por degrau, para fazer cada vez mais esse tema ser fortalecido dentro das empresas. Rony, como que você vê isso? Como que a gente mostra para o board da empresa que diversidade tem que estar extremamente conectada com o negócio? Essa é a pergunta de 1 milhão de euros. Né? Essa pergunta é muito importante e eu acho que tem algumas coisas para comentar. Acho que a primeira as pessoas, elas partem... Cada pessoa tem uma história, né? E as pessoas partem de lugares distintos. Portanto, a jornada de entendimento da importância de diversidade também vai variar. E eu acho que a gente precisa conhecer muito bem o board. Conhecer muito bem esse interlocutor com o qual a gente vai ter que aprovar um projeto, com o qual a gente vai ter que conversar ao longo do ano, e daí ao longo do ano, né, porque não pode ter picos, né, mas tem que ser contínuo, para conseguir fazer com que ele entenda a importância. E aí, esse entendimento pode parecer simples. Tá tranquilo isso que o Rony está dizendo, é só conhecer. Mas conhecer profundamente requer menos julgamento, requer uma escuta ativa, requer uma observação dos comportamentos, das crenças daquela pessoa, para que aí a gente consiga entender de onde ela parte. Porque é fato que uma pessoa, por exemplo, que talvez tenha alçado um espaço, né, no board de uma grande companhia, talvez ela não tenha vivido muitas das tensões que o país vive. Talvez ela não pertença a uma dessas minorias que a gente chamava antes, hoje chama de grupos minorizados. E talvez por desconhecimento natural, porque não teve contato, ela não tem uma proximidade com a pauta. Então, acho que a gente precisa ter acolhimento e gentileza com essas pessoas também, para aos poucos ir... Que a gente, né, acho que a gente vai ter uma pergunta sobre isso, com certeza, mas aos poucos ir letrando essa pessoa em diversidade, né? Aos poucos ir educando. O processo educativo... Como professor, né, acho que educação é uma das grandes chaves para absolutamente tudo que a gente quer, inclusive um projeto de nação, de futuro melhor.
a estratégia de, como vocês estavam falando, né? Eu acho que parte dos desafios que a gente vive, e às vezes, né, em tempos de austeridade, talvez pautas de DI, educação corporativa e às vezes até de comunicação acabam sendo relegadas a segundo plano, é justamente pelo que está incluído na pergunta, que é o deslocamento da estratégia. Então, por exemplo, no Grupo Boticário a gente tem uma estratégia que a gente chama de 5x5, de diversidade e inclusão. Os primeiros 5 são os grupos de diversidade que a gente atua, né? Então, mulheres, pessoas negras, pessoas com deficiência, pessoas 45+, e comunidade LGBTQIAPN+. Os outros 5 são os pilares sensíveis do negócio, onde a pauta de diversidade precisa ser promovida de maneira mais intensa. E esses pilares são pessoas, produto, comunicação, impacto social e cadeia de valor. Então, plotando isso na experiência de consumo de alguém que consuma uma das marcas do Grupo Boticário, e a gente está falando de O Boticário, Eudora, quem disse Berenice e várias outras marcas, trans, em última linha, instância, o que a gente quer? Que um consumidor, né, diverso, ele receba um estímulo de comunicação a partir de uma campanha representativa para ele, que isso desperte um desejo de conhecer um produto que foi co-criado com pessoas como ele, que faça com que essa pessoa vá até a loja e receba um atendimento inclusivo por uma força de vendas que é diversa, com a consciência de que parte da renda daquele produto é revertido para ações de impacto social. E aí a gente fecha um ciclo virtuoso de diversidade. No nosso caso, percebam como a estratégia de diversidade está plotada na estratégia do negócio, que é essa estratégia, né, de conexão com o consumidor, porque basicamente somos uma empresa produtora, a gente desenvolve produtos, milhares por ano. Sem essa cola, né, que é indissociável entre estratégia e diversidade, a gente pode perecer em tempos, né, de maior austeridade. E lembrando também que, por mais que diversidade seja a coisa moralmente mais correta a se fazer, acho que falta uma percepção de que também é a coisa mais inteligente a se fazer. O potencial de consumo dos grupos de diversidade, lógico, isso não deve ser o fator inicial, mas não deve ser desconsiderado, é um potencial muito grande. A absoluta maior parte dos consumidores do país são consumidores diversos. Então, a empresa, invariavelmente, ela vai ter que se comunicar com esses consumidores, vai precisar entendê-los. Então, me parece contraintuitivo que uma empresa não entenda que a estratégia de diversidade, ela, naturalmente, mesmo que a empresa tenha colado ou não, ela está conectada com a estratégia de negócio. Uma coisa é a empresa entender isso e aproveitar de maneira estratégica, outra coisa é ela não entender e não aproveitar de maneira estratégica. Muito bom. Isso é legal a gente pensar, né, Sheila? Porque se a gente pensar nas lojas da Porto Belo do Grupo Boticário, né? A gente tá vendo essa diversidade frequentando enquanto cliente? É algo que a gente tem que se perguntar. O gerente de loja, o diretor de loja, as pessoas. Porque se não tá e a nossa população é plural, onde estão essas pessoas? Como a gente faz para chegar até elas e aí ser bom para todo mundo? Porque eu crio um produto que vai atender uma necessidade do meu cliente, e a pessoa vai ficar satisfeita e ela vai querer consumir mais. E eu vou aumentar as vendas da minha loja. Então, isso que o Rony falou, né, se materializa bem nesse exemplo simples. Se eu consigo trazer essa pluralidade para frequentar minha loja, comprar meus produtos, eu aumento a lucratividade do meu negócio, eu aumento a satisfação e o bem-estar dessas pessoas. Então, realmente tem que se retroalimentar. É importantíssimo que esteja conectado. E se o meu objetivo é sempre aumentar as vendas e dentro disso eu estou aumentando a pluralidade e a inclusão na minha companhia, essas coisas estão estritamente conectadas. E aí que está essa conexão de diversidade com negócios. Porque às vezes a gente fala e não fica muito nítido aonde que isso se conecta. Viu como é simples? Se você aumenta a pluralidade dos seus consumidores, você potencializa as suas vendas e, portanto, os resultados da sua companhia. E quando a gente olha no aspecto pessoas colaboradoras, a mesma coisa. Se você tem mais pessoas diversas dentro da sua companhia, você vai criar um espaço mais acolhedor e inclusivo para todas elas. E ainda tem a conexão lá de fora, porque pessoas plurais dentro da sua companhia conseguem criar produtos que se conectam com a pluralidade de quem está fora, de quem consome do seu negócio. Se você tiver uma equipe homogênea, que não tem essa pluralidade, você não consegue ver nenhum desses resultados, né? Quer falar algo? Eu quero fazer um complemento, assim, na verdade, fora do nosso roteiro aqui. Talvez, né, os colaboradores estejam ouvindo assim, maravilha, mas isso está na mão do Grupo Boticário, está na mão da Porto Belo, não está na minha mão. O que eu posso fazer? Há muita coisa que cada um de vocês pode fazer, sim, para se tornarem agentes de diversidade. Vou citar duas. Uma delas é uma tendência que eu acabei não citando no começo. A outra é a mais simples e a mais básica, que é: seja aliado.
Se você, né, não pertence a um grupo de diversidade desses que eu citei, por exemplo, seja aliado, não rir daquela piadinha, criar um ambiente seguro para a pessoa. Empatia, trazer para perto. Viu alguém ali no refeitório almoçando sozinho? Chama junto, tenta entender. Acho que são gentilezas, né? Na verdade, a pauta de diversidade não é mais do que ser gentil, acolhedor e empático. E a outra forma no dia a dia de vocês, vocês compram uma série de coisas, né? Desde o pãozinho, até o móvel, até o produto boticário, até os pisos, até os laminados, enfim, tudo. Existe algo chamado compra afirmativa. O que é uma compra afirmativa? Sempre que, em geral, empresas, né, compram de um fornecedor e o dono dessa empresa é uma pessoa de grupo minorizado, aí temos uma compra afirmativa. Porque essa é uma maneira de estimular o empreendedorismo dessas pessoas diversas, que, em geral, têm menos acesso a crédito, têm mais dificuldade para criar suas empresas. Vocês também podem fazer compra afirmativa no dia a dia de vocês. Especialmente fomentando a economia local do bairro. Muito provavelmente no bairro de vocês há uma série de pessoas diversas. A senhora 45+, que o marido pesca tainha, inclusive estamos na época de pesca de tainha, e ela vende os quitutes ali feitos à base de tainha, ou a pessoa LGBT que talvez tenha um outro negócio que você possa consumir. Façam compra afirmativa. Essa é uma maneira que está nas nossas mãos, muito rápida, muito prática, da gente ser agente de diversidade, além de ser aliado. Rony, quem está em empresa também, né? Olhar, né, Sheila, para fornecedores que tragam esses marcadores. Então, quem é o seu fornecedor que está atendendo os big projetos que você faz dentro da companhia? Você está trazendo mulheres pretas, pessoas trans, com deficiência, né? Dentro aí desse elenco de fornecedores que você contrata. Então, é muito importante a gente ter esse olhar mesmo. Concordo muito com o que o Rony falou. Tem ações que são individuais, tem ações que são coletivas. Cada pessoa pode ajudar nessa jornada, né, Sheila? E aí eu queria puxar você para comentar o que você quiser dessa fala do Rony, mas também conectar com o nosso Embaixadores da Diversidade, né? É um dos grandes cases que a gente vem construindo há mais de ano com a Porto Belo, né? A Profissas e a Porto Belo, e justamente conecta muito com o que o Rony falou. Como que a gente se torna agente da inclusão, embaixador da diversidade, e traz isso para a nossa responsa. Claro, cobra do governo, cobra das empresas que se posicionem, que sejam intencionais, que façam ações, mas a gente também chama essa responsa pra gente, de criar um ambiente que no final das contas é interesse mútuo, né, pessoal? Criar um ambiente que é acolhedor e impulsionador para mim, para o Rony, para a Sheila, para todo mundo que está acompanhando, é interesse coletivo. Como que a gente faz, Sheila, para se posicionar, né, em relação a isso? E o que você pode contar um pouco para a gente dessa construção de formar pessoas embaixadoras e replicar isso aí nas mais de 100 lojas da Porto Belo? Nem foi planejado, hein? Mas eu ouvindo o Rony falando, é algo que eu acho que faz muito sentido e é o caminho que a gente vem percorrendo, né, até com parceria do Profissas, é o tema do letramento. A gente só vai fazer a gestão, ou vai defender, ou vai entender o que a gente conhece, né, Rony? Então, acho que o letramento faz muito sentido das pessoas entenderem o que é a pauta de diversidade e inclusão, sobre quem estamos falando, quais são os desafios, como tu falou, né? Às vezes o board não passou por questões que muitas outras pessoas passaram, então como fazer entender a jornada e a experiência de cada uma das pessoas? É através do letramento, né? E mais do que palestras e seminários sobre o tema, o letramento é o beabá mesmo, né? É de maneira didática, né, sobre vieses inconscientes, sobre as temáticas de diversidade e inclusão, ou seja, é a gente fazer uma aula, né, um professor aí que nos explique o que significa diversidade e inclusão, quais são os desafios, quem que faz parte, enfim. Eu acho que foi isso que a gente promoveu junto com os embaixadores da diversidade, da gente reunir pessoas das 4 unidades do grupo, para que passasse por uma jornada desse letramento, para que as pessoas entendessem realmente do que estávamos falando, para que elas pudessem ser multiplicadoras do tema. Então, a gente passou por 10 encontros, né, ao final, 10 encontros com temáticas específicas sobre compliance, sobre viés conscientes, enfim, né, foi toda uma programação. E a cada encontro as pessoas se sentiam com mais sede de informação, com mais sede de conhecer mais, né? E pessoas que já se tornaram assim, ei, não fala isso, que não é assim que se fala. Que legal. Já se posicionando, sabe? Pessoas brancas, héteros, mas que já sabia os limites e o respeito em relação
a orientação sexual, por exemplo. Então, muito bacana, né? Claro que as pessoas não se apropriam do tema, mas tem esse entendimento, né, das particularidades, das experiências de cada um dos grupos. Então, para mim, a grande entrega dos embaixadores de diversidade foi essa jornada de letramento, para as pessoas entenderem melhor né, sobre esse tema e poderem multiplicar. Inclusive, ao longo da nossa semana, né, hoje é quinta-feira, na terça-feira, um exemplo, né, a unidade da Porto Belo, em Tijucas, fez uma roda de conversa com os seus embaixadores, né, convidando outras pessoas para disseminar a informação, né, para deixar claro para as outras pessoas sobre esse tema. Então é isso, o papel do embaixador é ser esse multiplicador, é ser essa pessoa de influência, essa pessoa que vai poder ajudar e direcionar algum caso que esteja percebendo que precisa dessa atenção especial. Então, para mim, o letramento é a grande chave da mudança de mindset, sabe? Acho que começa muito pelo letramento. Muito bom. E assim, acho que é bacana destacar, né, Sheila, o quanto que a gente pensou essa trilha de uma forma customizada, de entender mais sobre o negócio, sobre as pessoas da Porto Belo, do grupo, né? E a gente conseguir lapidar a construção dessa trilha porque fizesse sentido para a maturidade de vocês, né, para os objetivos do negócio, para as pessoas que a gente escolheu e convidou para serem embaixadoras. Não é uma receita de bolo, né? Você realmente precisa pensar no que faz sentido em todo esse contexto que eu disse para criar uma formação, uma jornada que vai ser efetiva para o negócio. E aí, Rony, continuando falando sobre educação, né, que é essa pauta tão importante que você tinha anunciado e a Sheila já deu aí o tom do quanto o letramento, a sensibilização, o conhecimento é importante, é aquilo que a gente falou, né? É algo que também vai ter que se manter contínuo, né? Que a gente tem que estar sempre falando e renovando. Você pontuou isso na sua fala, acho que é legal destacar o quanto que a sociedade vai se movendo, a economia vai se movendo, a transformação digital vai acontecendo e a educação, ela é que permite a gente transitar, estar à frente e realmente fazer essa transformação acontecer. A gente provoca muito na Profissas que a transformação, ela tá acontecendo. A escolha que você tem sobre ela não é se ela vai rolar ou não, porque isso a gente não tem controle. A escolha que você tem é se você vai ficar assistindo essa transformação ou se você vai protagonizar essa transformação. E a educação é essencial nisso. Ela faz a gente antever movimentos, ela faz a gente aprender com as novidades e conseguir transitar, né, e se sobressair por elas, né? Porque afinal a gente tem muito mais perguntas do que respostas. E se a gente não tiver essa cultura de aprendizagem contínua, constante, o famoso lifelong learning, né, que ficou bem conhecido, dessa aprendizagem continuada, né, é essencial a gente ter. E aí eu quero ter seu comentário sobre isso, Rony, mas também aproveitar para puxar aquilo que a gente construiu em conjunto, né, Profissas e Grupo Boticário. A gente teve vocês em vários eventos que a gente fez, né, um dos maiores eventos para pessoas negras que foi o Potências Negras. Depois a gente fez o Potências de Casa, Grupo Boticário, para conectar essa população com o GB. E mais recentemente fizemos aí um grande programa de formação do recrutamento inclusivo para lideranças e para a equipe recrutadora do GB. Ou seja, o GB está sempre investindo em educação, é algo que fica bem claro, né, bem nítido, assim, do quanto é importante para vocês na construção dessa jornada. Queria que você comentasse um pouco da sua visão sobre isso, complementasse, né, e também destacasse esses projetos, como é que foi construir eles, o que trouxe de impacto positivo para a companhia. Legal, tem mais projetos, mas não posso dar spoiler. Tem mais coisa boa vindo aí. Primeiro, acho que eu queria parabenizar, assim, de verdade, vocês, Sheila e Tuti, porque, gente, pode parecer prosaico, né? Estamos numa empresa onde há o processo de educação, mas não é toda empresa que tem um processo de educação formal, com o apoio de uma consultoria especializada, de renome, e oferece isso para os colaboradores. Isso tem que ser valorizado, festejado e aplaudido. A absoluta maior parte das empresas no Brasil ainda não está olhando para a pauta. Então, quando assim, uma empresa do porte de vocês olha, com uma consultoria especializada, acho que é digno de aplausos. E eu gosto de frisar o consultoria especializada porque, gente, vocês não vão querer entrar num ônibus, por exemplo, que vocês descobriram que o motorista não é profissional, né? Que foi pegado alguém ali da esquina. E não tem a carteira. Não tem carteira. Ou um avião que seja, né? A gente quer pessoas profissionais. E o saber de diversidade é um saber técnico, né, Tuti? Então, assim, é muito preparo, é muito estudo, muito benchmarking, é muita observação da sociedade. Não é o fato de uma pessoa pertencer a um grupo de diversidade que já coloca ela numa condição de assessorar tecnicamente empresas. Então, é muito importante sempre ter parceiros. E nessa jornada de diversidade do Grupo Boticário, a gente tem
no TUT um grande parceiro de movimentos que foram extremamente estratégicos. E talvez ele não saiba disso, vai saber hoje, mas quando a gente fez o Potências Negras, eu estava numa fase muito complexa da minha vida pessoal. E eu, como uma pessoa negra de tom de pele pardo, né? Então tem sempre aquelas questões de qual é o lugar do pardo na população negra. E aí, morando em Santa Catarina, algumas pessoas fazem uma leitura de você é negro, indo visitar a Bahia, algumas pessoas fazem uma leitura de não, você é uma pessoa branca. Então tem todas essas tensões que a pessoa parda vive. E o Potências de Casa, que foi esse evento derivado do Potências Negras, onde basicamente a Profissas nos ajudou a reunir grandes potências negras do Grupo Boticário para falar para outras pessoas negras do Grupo Boticário sobre suas vivências, seus desafios, seus momentos de carreira. Foi uma grande aula de empoderamento. E isso fez com que, numa época muito sensível da minha jornada de vida pessoal, eu conseguisse resgatar aí o meu... Sua identidade. A minha identidade, minha autoestima e meu empoderamento. Então, obrigado por isso. Na época, eu não estava numa posição de liderança, inclusive. E isso me ajudou, inclusive, a me empoderar para galgar esse lugar de liderança, já que a gente vê tantas poucas pessoas negras ainda em posições de gestão e tudo mais. Mais recentemente, já numa cadeira de gerente sênior, né, eu tive a oportunidade de fechar uma nova parceria com a Profissas, dentre as outras que estão por vir, para a gente fazer um treinamento e uma jornada de aprendizagem para um stakeholder muito prioritário na pauta de jornada e de diversidade e inclusão, que são os recrutadores. Pouca coisa acontece em diversidade e inclusão se os recrutadores e as recrutadoras não estiverem com a gente, entendendo a importância, comprando com a gente as pautas e sendo o melhor cartão de visita para a pessoa diversa. Em primeira instância, existe algo chamado, um termo em inglês que eu vou traduzir aqui, que é o estresse de minoria. O que é o estresse de minoria, né? É um termo criado lá nos Estados Unidos, há cerca de 50 anos atrás, que basicamente quando um grupo minorizado ele entra num espaço onde, naquele espaço, ele sim se torna minoria. Então, por exemplo, uma pessoa com deficiência indo a uma entrevista de emprego com outras 3 pessoas sem deficiência, essa pessoa tende a levar mais tempo a demonstrar a sua potencialidade, a se sentir à vontade. E isso tem um impacto no processo de seleção. Você imagina, no Grupo Boticário a gente está com 19 mil colaboradores e são muitas vagas todos os meses. Se o recrutador não estiver atento, por exemplo, a esse estresse de minoria, talvez ele deixe de aproveitar um bom candidato de um grupo de diversidade. Além disso, se ele não faz um atendimento para tornar aquela experiência inclusiva, acolhedora, a gente também pode perder talentos. Então, o conhecimento técnico da Profissas, treinando os nossos recrutadores para que eles sejam, de fato, os agentes de diversidade, habilitadores da estratégia de diversidade, foi extremamente indispensável. Eu digo foi e será, porque a gente vai precisar fazer outras rodadas, por 2 motivos. Primeiro, porque existe um turnover natural, pessoas entram e saem, então, por isso, iniciativas de educação e diversidade precisam ser replicadas. E pelo outro motivo que é o que a gente falava, a sociedade muda. A sociedade muda, as perspectivas mudam, e tá chegando aí a geração alfa, que é uma geração aí que já tá com seus 14 anos, daqui a pouco ela chega no mercado de trabalho, e quando a gente fala de gerações, as 2 pontas da pirâmide etária sofrem em especial, né? Tanto as pessoas 45 mais, 50 mais, 60 mais, quanto as pessoas que são 20 menos, né? Tem os vieses de é maduro, não é maduro, o viés do que quer da vida, o que não quer. Então, a gente vai precisar continuar preparando as pessoas. E volto a dizer, né? Acho que contar com o conhecimento técnico, apurado, sensível e bastante afinado da Profissas faz muita diferença. A gente facilmente, inclusive, a gente tem um time hoje de diversidade e inclusão grande no Grupo Boticário, todas as pessoas são formadas tecnicamente no tema, mas a importância desses cursos serem dados por pessoas de fora, que inclusive nos ajudam a olhar, olha, veja, talvez vocês não estejam identificando tal situação, porque a gente está imerso, né? Eles nos provocam, dia a dia. né? Muito, o que é muito bom. Muito bom. Sim, sem dúvida. Boa, pessoal. E aí, eu queria chamar a atenção para algumas pessoas que são fundamentais nessa jornada. Como a gente falou, essa responsabilidade é coletiva, né? Todo mundo tem um papel, uma responsa na diversidade, entendendo que todo mundo faz parte dela.
né? Você que está escutando, que está acompanhando a gente, faz parte de diversidade e inclusão, independente de qual grupo você representa. A questão é que a gente tem que reconhecer qual é o nosso lugar, o nosso papel, a nossa responsabilidade. Quanto mais privilégios a gente tem, ou a gente teve na nossa jornada, mais responsabilidade a gente tem, né? De encontrar e cavar espaços para que outras pessoas também possam trilhar isso. E quanto mais subrepresentação a gente tem, mais a gente tem que ser acolhido e ajudado a poder crescer e ter acesso aos nossos direitos, à nossa dignidade. Para todas essas pessoas é super importante, mas a gente ainda tem uma dificuldade, né, de conectar com pessoas que estão um pouco distanciadas dessa jornada, né, que ainda não entenderam essa mensagem que a gente repetiu algumas vezes aqui, que é papel, que é responsa, né, que todo mundo faz parte dessa jornada. Como que a gente faz para alcançar essas pessoas, né, na visão de vocês, e também um pouco do papel da liderança, né, em construir, assim, replicar e promover todos os dias, das pequenas atitudes até as atitudes mais estruturais. Como que vocês veem para a gente acessar quem está desconectado e o papel da liderança na construção de uma jornada inclusiva na companhia, Sheila? Ok. A liderança, sem dúvida, né, tem aí todo um papel super importante. Eu lembro que na nossa jornada da diversidade, no início, né, dos primeiros encontros, as pessoas ainda tinham dúvidas, né, receio. Ai, será que eu já posso falar sobre isso? Será que eu posso levar para a mesa de reunião sobre aquilo? E naturalmente elas foram entendendo isso, assim, não, tá errado, tem que ser falado, né? Tem que fazer uma crítica positiva para que aquela liderança mude a sua atitude. E eu me sinto seguro de chegar para ela e falar, olha, não é assim que se fala, não é esse o termo, enfim. Então, eu acho que tem essa indispensável essa estruturação de cima para baixo, ou seja, né, ter o board, ter toda a liderança, né, envolvidos na pauta, mas tem um movimento de baixo para cima que também ajuda nesse fortalecimento, né? Porque vai chegar um momento, se aquela liderança ainda não virou a chave, ela vai ter que virar, porque todo ao redor dela já virou, né? E o que a gente vem trabalhando muito com a jornada dos embaixadores da diversidade é cada vez conectando mais a nossa liderança, né? Para que eles entendam realmente de que já existe todo esse movimento e que eles podem nos ajudar ainda mais. O nosso último encontro da jornada, né, Tuti, a gente convidou 3 lideranças das 3 unidades aqui do Brasil e foi muito especial, porque as pessoas precisam também ouvir o ok do seu líder, né? Precisa também perceber que eles estão engajados. Então, esse movimento, né, que eu sempre falo, de baixo para cima, mas de cima para baixo, de baixo para cima, chega no momento que se conecta de maneira que se torna natural. Eu acho que ali é aquele momento que as coisas, né, criam um enlace e o negócio flui. Então, a gente vem dentro do nosso, né, eu sempre falo do planejamento estratégico, é o nosso grande direcionador, né? Hoje, o nosso comitê de sustentabilidade é formado pelo presidente do conselho de administração, pelo vice-presidente e por 2 acionistas, né? E o comitê de sustentabilidade, ele é um braço de assessoria ao conselho, né? Então, eu sempre falo que diversidade, inclusão e a pauta ESG estão sendo tratados na altíssima liderança, né? A Semana da Sustentabilidade tem muito esse papel também de deixar claro para todos do envolvimento da liderança, do compromisso de toda a liderança nos temas do ESG. Então, isso já é um grande movimento, né? E claro que ao longo do ano e ao longo das nossas ações, das nossas iniciativas, a gente vai desdobrando e cascateando isso para todas as unidades. Foi bacana também, Tuti, que a gente já teve evoluções, né? Desde o início do planejamento em 2022 até os dias de hoje. Por isso que eu falo muito das lições aprendidas, né? A gente já tem momentos de liderança da indústria exigir, eu quero meta de mulheres na indústria, eu quero meta de PCDs sendo promovidos, eu quero meta de mulheres no conselho. Então isso a gente já vê que é uma mudança, né? É o que a gente vem conversando, de que faz parte dessa jornada, né? A importância de que tudo que a gente está fazendo está sendo perene, está sendo genuíno. Eu tenho essa palavra muito forte no meu dia a dia, porque tem que ser algo de dentro para fora, no sentido que é de coração, tem que ser verdadeiro, né? E isso eu posso falar para vocês, de que todas as nossas metas do ISG estão sendo feitas exclusivamente de maneira genuína, para a gente transformar realmente, ser aí um agente de transformação social interno e externo, né? Seja para o nosso público interno, seja também para o nosso público externo. Então, eu acho que
a liderança tem um papel essencial, mas eu também acredito muito no movimento, né, geral da nação para ajudar também a fortalecer a pauta. Muito bom. E no GB, Rony, como é que você considera a participação, a conexão da liderança com a jornada? E como que você tem trabalhado para fomentar isso e que pode inspirar outras pessoas a fazerem também aí? 1000%. Acho que poucas coisas acontecem nas empresas se as lideranças não estão compradas com aquela ideia, né? A gente tem a sorte de ir no Grupo Boticário que, apesar do nosso tamanho, nós somos uma empresa familiar, né? O fundador, Miguel Kriegsner, ele é uma pessoa extremamente focada nos valores de valorização do ser humano, da dignidade da pessoa humana. E aí já tem uma sementinha plantada no que ele é enquanto cidadão da empresa que ele criou, e o Grupo Boticário percorre isso, de valorizar as pessoas. Isso, valorizar as pessoas e nutrir as relações, por exemplo, é inclusive uma essência pela qual todos os 19 mil colaboradores são avaliados e recebem uma nota. E essa é a forma do Grupo Boticário dizer que a dimensão humana é a que vem primeiro. Sempre tem gente atrás da máquina, sempre tem gente atrás do perfume, tem gente atrás do porcelanato, tem gente atrás de absolutamente tudo. E é essa dimensão que a gente não pode perder de vista. E pode parecer papo de gestor agora, mas há uma pessoa por trás do gestor. O líder da grande empresa, ele tem os seus dias difíceis, ele tem os seus momentos de dúvida, de incerteza, tá submetido a uma pressão absurda. E como a gente comentava antes, né, tem ali a sua jornada individual, que denota uma jornada específica com a diversidade também, como cada um de nós. E a gente precisa exercer essa tranquilidade, essa paciência, quando a gente for lidar com a alta liderança. De aproximar, de chamar junto 1, 2, 3, N vezes, porque é um processo de aprendizagem, não é um processo simples. É um processo que a gente está letrando alguém, ao passo que a matéria que a gente está letrando essa pessoa continua viva e continua se modificando. E às vezes falar de pauta de diversidade mexe com questões muito íntimas daquela pessoa. Às vezes, da maneira como ela foi criada, das percepções de mundo que ela tem, das convicções de mundo que ela tem. E tudo isso vai virando um mosaico, né, complexo da gente gerenciar. E se é complexo de gerenciar, a gente precisa de tempo e tranquilidade para mexer esses pauzinhos da melhor forma, de maneira segura. Eu acredito muito no poder do coletivo, mas se você quer fazer as coisas rápido, faça sozinho. Se você quer fazer as coisas de maneira duradoura, faça no coletivo. E fazer no coletivo leva mais tempo. Leva mais tempo, gente. Não existe outra forma senão dar o tempo que as coisas precisam ter. Não tem um atalho, né, Rony? Não há atalhos. E além de não ter atalhos, Tuti, acho que é bem importante... Se alguém aí na audiência acredita em perfeição, gente, tem uma péssima notícia. Né? Não existe o emprego perfeito, o parceiro, a parceira perfeitos, a cidade perfeita. Se bem que Floripa tá quase lá. Mas nós temos nossos problemas já aqui também, saco. Né? Tem o trânsito. Não existe nada perfeito. Então, tentem ser gentis com as estratégias de diversidade e os programas que vocês veem implementados. Poxa, pra gente vibrar no positivo e não na escassez. Então a Porto Belo fez um projeto para o grupo A, mas não incluiu o B. Calma. Tava aqui a Sheila falando da estrutura e quais são os grupos na ordem de priorização. Mas o Grupo Boticário agora lançou um projeto de inclusão assim, mas não envolveu tal região. Calma. Tudo leva tempo, a gente precisa pensar... E aí é uma responsabilidade de nós gestores, né? E consultorias especializadas, de fazer as coisas de maneira sustentável, né? Porque as coisas elas precisam ter continuidade, um impacto na vida das pessoas. Então não são tiros isolados, né? As pautas precisam continuar. Então, tenham confiança nos gestores que nós estamos pensando as pautas de maneira segura, entendendo o cenário da empresa, que muitas vezes é algo que a gente... e os gestores têm acesso a informações estratégicas que são consideradas na hora de implementar, né, ações de diversidade, que muitas vezes a gente não são compartilhadas com todo mundo. Então, acho que tenham confiança no coletivo, nos gestores, que assim a gente avança nessa jornada um pouquinho por dia. Eu posso ser inocente, mas eu defendo muito também a transparência e a comunicação, né? Nos procure, né? Se você não se sente, né, incluída, se você acha que não está sendo envolvida, nos procure, né?
levanta a mão, porque às vezes realmente são 4 mil colaboradores, ou são 19 mil, e a gente está indo por etapas, mas talvez a sua necessidade ou a sua troca de ideias pode surgir e nos ajudar a fortalecer ou acelerar, enfim. Então, pelo menos, né, lá na nossa área, a gente sempre está querendo estar sempre com as portas abertas para receber todos, seja para críticas, para elogios e para a gente construir junto, né, Rony? Com certeza, nos procurem. Nós já estamos nos procurando, né? Recebi o convite aqui, a gente está em Encontro Empresas do Sul do Brasil conversando, junto com a Profissas, mas nos procurem. A gente não tem bola de cristal. E tem muita particularidade da vivência de vocês, que às vezes pode ser que vocês pensem, mas eu não vou nem falar com a Sheila, nem com o Rony, com tudo, porque isso é muito complexo. Às vezes não é. Às vezes a gente tem uma ferramenta, um caminho para tornar a tua vida mais inclusiva e mais fácil. Nos procurem. Nos procurem que de novo, diversidade sobre pessoas. Então é sobre você aí. Seja você pertencendo ao grupo de diversidade ou não. E nos procurem, inclusive se você não faz parte de um grupo de diversidade, para dizer, Rony, eu tô com muita dificuldade para entender a pauta. Eu tenho um monte de medo, tenho um monte de receio. Porque sou um líder. Sou líder, o que eu faço? Como que eu atuo com a minha equipe? Como que eu contrato, como que eu atuo, como que eu gerencio essa crise aqui. Porque tem uma coisa que eu aprendi na vida de palestrante aí, fora Extra GB e Extra PUC, que às vezes eu falava sobre tem uma palavra, né, que quando eu falava, a galera começava a se mexer na cadeira, assim, que é a palavra privilégio. Daí eu via que começavam... é a hora da galera beber água, aquela coisa toda. E, gente, desmistificando essa palavra, né, porque a gente fala muito sobre privilégio de estender a mão, ninguém, quando fala de privilégio, está dizendo que você não teve desafios na vida. Somos todos brasileiros. Então, é desafiador estar nessa nação, né, no momento que a gente vive. Todo mundo tem desafio. Todo mundo tem desafio, inclusive a pessoa que não pertence a recortes de diversidade da classe média alta. O Brasil é um país de desafios, apesar de belo, rico culturalmente e tudo mais. Então, falar de privilégio é só sobre colocar as pessoas em perspectiva com relação às outras. Para que você talvez entenda que você tem uma oportunidade de estender a mão. Mas de modo algum é falar, não, tua vida foi fácil, foi tudo tranquilo, você não sofre. Não é sobre isso. Muito bom. Pessoal, quando o papo é bom, ele passa rápido. A gente está chegando na última parte, né, do nosso papo. Mas antes, com certeza, é muito bacana que vocês se colocaram disponíveis. A Profissas também está super disponível para bater um papo com vocês. Olha essa câmera aqui para olhar para vocês. Podem chamar a gente para uma conversa. A gente está super disponível para bater esse papo e aprender em conjunto. É uma co-construção. Mas eu queria que vocês deixassem, para quem ficou curioso em aprender mais e continuar aprendendo. Sempre gosto de deixar uma dica, né, de algum lugar que essas pessoas possam buscar. Então, se vocês tiverem um livro, um podcast, algo que vocês assistiram, consumiram, né, que possa deixar aí de dica para as pessoas poderem aprender um pouquinho mais, que dica que vocês deixariam? Enquanto vocês vão pensando, eu vou deixar a minha dica. Lá no canal do YouTube da Profissas, é só buscar por Profissas, tem muito conteúdo legal, tem o nosso Papo Profissa, que tem uma série de talks também com temas diversos, e neste mês do Orgulho LGBT+, que a gente está vivendo, né, a gente está fazendo uma série especial, que é a Profissas com Orgulho, e trazendo várias pessoas do mercado, representativas, especialistas, para bater um papo. Fizemos um primeiro com dicas preciosas para as empresas poderem se posicionar de forma genuína e vulnerável, que foram palavrinhas que vocês não falaram exatamente, mas trouxeram na fala agora, que é importante, né, se colocar nesse lugar, e vai ser lançado aí nos próximos dias. Enfim, você pode acessar lá, que vai estar toda a programação, para vocês poderem ver um papo também sobre educação corporativa como ferramenta de inclusão. E aí conecta muito com o que a gente falou aqui, vai ter dicas práticas, outros cases que a gente fez também em grandes empresas do mercado, para vocês aprenderem com a gente. Sheila, Rony, pensaram em alguma indicação? Olha, a minha sugestão não é tão convencional, mas eu acho que conecta tudo que a gente está conversando, que para mim eu vou defender o nosso canal de ética. Maravilhoso. Então eu acho que se você, né, não se sente confortável de vir falar pessoalmente, a gente vem acompanhando, né? A gente implantou o canal há alguns anos e a gente vem acompanhando a maturidade do nosso canal, a seriedade, né, dele. Então, se você ainda se você quer compartilhar, se você tem alguma necessidade, busca o nosso canal, né? Agora eu faço parte do comitê de ética, né? Então eu estou acompanhando mais de perto toda a parte de tudo que vem chegando no canal, de como que a área de compliance trata o tema. Então, assim, ó, pessoal, fiquem super seguros de que é um canal super seguro, ele é imparcial, ele é de muito respeito com
todos os casos que estão ali dentro. A gente vem buscando, né, potencializar muitos treinamentos para ter essa claridade, né, para que as pessoas se sintam seguras também em usar o canal. Então, até super parabenizo, né, a equipe de compliance que vem aí trabalhando e levando esse tema para todas as nossas unidades. E a gente percebe que, à medida que a gente vai treinando mais, não que vai aumentando o número de denúncias, mas vai aumentando a qualidade e a assertividade do que chega ali dentro. Ótimo. Então, não é muito convencional, não é um podcast, não é um Netflix, mas é o nosso canal onde realmente ali a gente se debruça e a gente busca entender e solucionar da melhor maneira possível todos os casos que chegam ali. Legal. E você, Rony? Eu vou falar duas coisas aqui. Acho que primeiro é indicar um livro, parece meio fora de moda ainda, né? Indicar livros, talvez, mas tem um livro que foi uma mulher negra que escreveu lá nos anos 60, que se chama Quarto de Despejo. E eu acho que todo brasileiro deveria ler. E só para dar um spoiler, chama-se Quarto de Despejo porque essa mulher que atuava como doméstica, para usar o termo que ela usa no livro, ela dizia que toda vez que ela ia para o centro da cidade onde ela trabalhava, ela se sentia na sala de estar de uma casa. E quando ela voltava para o bairro dela, ela se sentia no quarto de despejo. Então, esse livro fala um pouco sobre empoderamento feminino, sobre tensões sociais. Indico a leitura para todo mundo. Eu queria fazer um comentário que é o seguinte. Um pouco na linha do que a Sheila falou se você, e é uma dica, né? Se você está passando por um momento de dificuldade pessoal com a pauta, por pertencer a um grupo de diversidade, ou com dificuldade de entender algo, busque uma rede de apoio. Além dos canais oficiais, busque rede de apoio com amigos, com pessoas que você confia. Há uma série de grupos, então, independente do grupo de diversidade ao qual você pertence ou você tenha dúvida, vai lá no Instagram, escreve o nomezinho que você vai encontrar um grupo, vai no Google, vai no YouTube, encontre formas, porque conhecimento liberta. Muito bom, gente. E vamos deixar os contatos. Eu sei que o pessoal da Porto Belo te encontra facilmente nos canais internos, Sheila, mas outras empresas, pessoas que quiserem falar com você, tem um LinkedIn para deixar? Claro, meu LinkedIn é Sheila, com SCH, sheila.orlandi. Fica aí o meu contato, nosso relatório de sustentabilidade disponível no nosso site portobello.com.br. Ali a gente fala também um pouquinho, apresenta as nossas principais evoluções a cada ano. Também tem os meus contatos lá dentro e eu fico super à disposição aí, adoro, né? Estou aprendendo muito. Imagina. Muito obrigada. E, sem dúvida, né, com o Profissa a gente vai poder evoluir, avançar, porque realmente esse olhar técnico, né, como o Rony muito falou, a gente precisa de apoio, não vai ser interno, né? A gente precisa aí de profissionais que saibam falar sobre o tema para nos ajudar, para nos inspirar, para nos direcionar. Então, mais uma vez, eu super agradeço o Tuti, o Profissas, pela parceria aí ao longo dos anos. E para somar, né, Sheila, porque diversidade é sobre co-construção. Então, a gente tem que somar mentes pensantes, repertórios, bagagens, técnica, né, para a gente construir. É uma honra para a gente também. E você, Rony, deixa seus contatos, como é que o pessoal te encontra, pode bater um papo, continuar essa conversa? Pode super. Eu tenho uma lição aprendida aqui que eu fiz alguns podcasts aqui no Sul e tinham alunos meus e eles falaram, você não mandou um abraço para aluno. Então, caso tenha algum aluno meu, estou mandando um abraço e reconhecendo. Tuti, Sheila, muito obrigado por me receber. Que orgulho poder ver uma empresa catarinense com essa jornada de diversidade. Isso é muito legal. Eu tô no LinkedIn, eu sou o Rony Santos, Rony com Y. Podem me procurar, bater papo, conversar, tirar dúvida, o que vocês quiserem mesmo. Estou super à disposição. Trabalhar com diversidade também tá aberto a estender a mão para as pessoas em qualquer momento da jornada. Então, eu estou super à disposição mesmo. Contem comigo. Vocês têm agora um novo parceiro aí de diversidade. Muito bom. Eu quero deixar 2 sementes plantadas e eu vou passar para a Sheila falar um pouco mais da programação que não acabou da Semana de Sustentabilidade para vocês continuarem curtindo. Opa. 2 sementinhas. Uma vamos fazer um fórum de diversidade em Floripa? Opa! Acho que a gente pode pensar nisso e já sinto construir. Pronto. Estamos E aí, de braços abertos. já deixa o pessoal que está assistindo aqui convidado em primeira mão. Em breve nós vamos divulgar isso aí, vai sair. E a segunda semente é para vocês que estão acompanhando. Se você acompanhou até aqui esse papo é porque fez sentido para você. Então não deixa ele morrer aqui.
pega esse link e espalha pelo LinkedIn, pelo Instagram, por todos os canais, pelo WhatsApp, e faz essa mensagem, essa palavra da diversidade, como eu gosto de falar, chegar para outras pessoas. Deixa a sua contribuição. Lembra que o Rony falou? Que você pode, a Sheila complementou, né? Você pode ser empático, você pode escutar mais, você pode estender a mão, né? Você pode ser mais intencional e afirmativo com essas ações. Você também pode compartilhar esse link e fazer esse papo chegar a mais pessoas. E aí, Sheila, para quem quiser continuar curtindo a Semana da Sustentabilidade, o que mais teremos por aí? Olha, tá uma semana intensa, né, Tuti? E é sobre isso, né? Sobre apresentar um pouco das nossas evoluções, mas muito também de inspirar e chamar quem ainda não entrou no jogo para fazer parte, né? A cada dia a gente está trazendo uma temática diferente, então hoje super especial o tema diversidade e inclusão, mas a gente já teve roda de conversa sobre cadeia de valor, a gente já teve bate-papo sobre a questão de governança, né? Muito importante também, a gente vem evoluindo muito nesse tema. Amanhã a gente tem um bate-papo sobre o tema de responsabilidade social, então a cada dia, né, a gente está trazendo aí um momento de reflexão para que as pessoas se conectem com cada uma dessas pautas e que nos ajudem a fazer um futuro melhor, né? Como diz o Rony, não é a área de sustentabilidade ou a área de diversidade e inclusão que vão fazer as coisas acontecerem. É o movimento do coletivo como um todo. A gente tem essa premissa de vamos ser mais sustentável juntos, né? Todos envolvidos, todo o nosso ecossistema. Então, participem da Semana da Sustentabilidade, seja pelo Colab com a programação corporativa, como também em cada uma das suas unidades com uma programação específica para a sua localidade, respeitando, né, a individualidade e o DNA de cada uma das unidades. Participem e a gente tem muito ainda o que conversar. E se alguém perdeu alguma programação corporativa, está lá no Colab, busca, a gente tem uma frente específica, Semana da Sustentabilidade, ouça o podcast, conheça a iniciativa do dia e eu tenho certeza que você vai se conectar com uma ou outra pauta e a gente vai estar super disponível aí para recebê-los. Obrigada. Muito bom, programação recheadíssima, eu também já quero conferir, depois me passa o acesso. Pessoal, só para deixar então os meus arrobas Somos Profissas no Instagram ou só Profissas no LinkedIn, para vocês acessarem nossos conteúdos. Tem muito e-book, tem muito material, tem podcast, tem vários formatos gratuitos para vocês. E o meu arroba é o Fala Tucci, Fala TUCCI no Instagram ou Vitor Lambertucci lá no LinkedIn também. Vai ser um prazer me conectar com vocês. Pessoal, muito obrigado por esse papo. Foi uma grande aula para mim, saindo fervilhando das ideias aqui para a gente poder concretizar, né, e materializar no mercado de trabalho. E espero que a gente se encontre brevemente num próximo papo como esse. Até mais. Obrigada. Tchau para vocês. Até mais, gente.